Bom dia, minhas crianças lindas! Vamos dar início a mais um culto para louvor e adoração do nosso Deus. Que todos tenham um bom domingo. Então vamos começar louvando a Deus com aquele cântico que vocês gostam muito. Aquele que fala assim, ó. A cada momento, lembra? Então a gente começa andando, né? Então fica andando assim, pode bater o pé andando no lugar, né? Como se estivesse marchando. Andando na presença de Jesus. Aí a gente fala ao sentar, senta, ao levantar, levanta, ao dormir, faz assim, e ao despertar, tá? Aí depois a gente anda para um lado e volta, anda para o outro e volta, tá bom? E na hora do ha, põe a mão na barriga como se estivesse dando uma gargalhada. Lembraram desse? Então vamos lá? A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. De novo andando. E andando pelo caminho, e andando com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. De novo do início. Vai lá. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E andando pelo caminho, e andando com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que lindo esse cântico. É tão gostoso, né? Cantar esse cântico. Ele é bem alegre. É bom a gente canta se movimentando, né? Um pouco. E agora, vamos então para o nosso próximo cântico. E agora, antes da nossa história, vamos preparar o nosso coração para louvarmos a Deus e para ouvirmos a história com bastante atenção, cantando aquele cântico que fala que nós estamos reunidos aqui para glorificar o Rei Jesus. Vamos lá? Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De ti mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei
atenção na história, fiquem bem atentos, que depois eu volto para nós terminarmos hoje o nosso culto com um cântico bem animado. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia família, bom dia papai, mamãe, cachorro, gato. A tia veio de novo aqui para a gente poder contar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quem está com vontade de aprender? Vamos aprender? Hoje na nossa aula, o culto 8, a gente vai aprender sobre Eu Sou o Caminho. Quem será que é o caminho que leva até Deus? A gente sabe que para a gente ir assim, para qualquer lugar, a gente precisa escolher um caminho. Quando a gente vai até a casa da vovó, a gente tem um caminho a seguir com o carro ou a pé. Quando a gente vai para a igreja, a gente pega um outro caminho. Quando a gente vai para a escola, a gente pega um outro caminho. E quando a gente não conhece o caminho de onde a gente vai, a gente usa o GPS, o mapa. Concordam comigo isso que eu tô falando? Então hoje a gente vai ver como que é o caminho que leva até Deus. A tia deixou até a luzinha aqui para ficar fácil, para entender. Hoje a gente vai escrever aqui para vocês poderem entender. Então, será que para chegar até Deus existem vários caminhos, várias formas? O que vocês acham? Vamos aprender? Antes vamos fechar os olhinhos, vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe nossa aula? Vamos lá. Senhor Jesus, querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, obrigada por esse momento da gente aprender um pouco mais de Ti. Obrigada, Senhor, por esse acesso à Sua palavra, Pai. Obrigada por nos mostrar quais são os caminhos, Senhor, que devemos seguir. Obrigada por nos dar, Senhor, o caminho que leva até o Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Abençoa cada pessoa nesse momento que estiver ouvindo essa aula, que estiver ouvindo a sua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Então, Jesus viveu com seus amigos, os discípulos, durante muitos anos, né? Ensinando o que deveria ser feito, mostrando as suas curas, seus cuidados com as pessoas, né? E os discípulos viram todas essas coisas que Jesus havia feito, estava fazendo, né? Os seus ensinos, as suas palavras de consolo e confiança em Deus, e os discípulos foram aprendendo isso. Durante esses anos, os discípulos nunca se separaram de Jesus, mas teve um dia que houve uma despedida. Os discípulos não sabiam o que estava acontecendo, mas Jesus já sabia de tudo, porque Deus, o Pai, já havia mostrado para ele o que ia acontecer. Então, nessa reunião, Jesus disse algumas coisas que deixaram os discípulos muito preocupados. Disse que um deles iria traí-lo e que seria preso e condenado à morte. Então, era uma despedida. Depois de falar sobre várias coisas, Jesus disse: meus filhos, eu não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar. Vocês não podem ir para onde eu vou agora. Pedro ficou assustado e disse assim: Senhor, aonde é que vais? Jesus respondeu: você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Por que não posso seguir o Senhor agora? Pedro tornou a perguntar. Olha, sabe a preocupação que estava Pedro. A despedida e separação é sempre uma coisa muito dolorosa para a gente, né? Uma coisa muito difícil. Assim como estava sendo para Pedro se separar de Jesus e dos outros discípulos também, né? Mas Jesus disse assim, vendo a tristeza deles: não fiquem tristes e preocupados, confiem em Deus, confiem também em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito isso. E depois que eu for e preparar o lugar para vocês, eu volto e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho que leva ao lugar para onde eu vou. Caminho. Para onde Jesus pretendia ir, gente? Que caminho ia tomar isso? Tomé, que não estava entendendo nada nessa reunião, perguntou assim: não sabemos aonde o Senhor vai. Como podemos saber esse caminho?
E aí, Jesus respondeu assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Olha, gente, que coisa tremenda. O que Jesus ensinava para eles naquele momento? Era o caminho para chegar até Deus. Crianças, essa história que a tia acabou de contar para vocês tá na Bíblia, em João 14, do 1 ao 6, mais especificamente, tá? Então, a gente, assim, já deve ter ouvido de algumas pessoas, em alguns lugares, que existem vários caminhos que levam até Deus. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Tia desenhou aqui que para muitas pessoas acreditam, para a gente ter acesso a Deus, acesso à salvação, a gente precisa ir a uma igreja, ter uma religião, né? Ou a gente precisa simplesmente ser bom. Não fazer nada errado, não roubar, não brigar, não matar. Isso significa ser bom para as pessoas. E também outras pessoas acreditam que para a gente chegar até Deus, a gente precisa conhecer Jesus. Conhecer do amor de Jesus. Como assim, tia? A gente precisa entender como que Jesus se tornou o caminho até o Pai, até Deus. Como que ele se tornou? Pagando o preço dos nossos pecados, pagando um alto preço lá na cruz. Somente dessa forma, aceitando o que Jesus fez por nós e confessando Ele como nosso Senhor e Salvador, a gente consegue ter esse acesso ao Pai. Eu vou explicar. Por quê? Porque assim como os discípulos estavam seguindo Jesus, estavam aprendendo com Jesus, a partir do momento que a gente aceita Ele, aceita isso que Ele fez, estuda aqui a sua palavra, que é onde fala toda a verdade, somente assim a gente vai se tornar como Ele. E se a gente se tornar como Ele, o que vai acontecer, gente? Naturalmente, a gente vai procurar um lugar para ministrar, para servir. A gente naturalmente vai ser bom. A partir do momento que a gente tem Jesus, é natural, é nossa obrigação a gente ser bom, a gente fazer coisas boas, a gente ir a um lugar, congregar. Então, é natural, a partir do momento que a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente imita o que Ele fez. A gente quer mais se tornar o que Ele foi. Vocês entenderam? Então, assim, nós somos a igreja onde a gente estiver, porque a gente tem que levar a palavra dEle e falar dEle. A gente tem que ser bom. Por quê? Porque Ele foi. Então, nós somos seus imitadores. Vocês entenderam como que é isso do caminho? Ah lá, o caminho que leva até Deus. O que é o caminho que leva até Deus? Jesus. Único e exclusivamente um caminho. Na Bíblia está escrito no singular. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem acesso ao Pai se não for por Ele. Vocês entenderam como que isso é bom? Isso é simples? E como a palavra de Deus é perfeita pra gente? E assim, onde que a gente vai encontrar, né, esse mapa do caminho? Lembra que a tia falou, quando a gente não conhece o caminho, a gente usa o GPS? Aqui, o nosso GPS, ó, guia para a salvação. Tá tudo aqui, simplesmente e óbvio. Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aqui a gente vai encontrar todas as verdades, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, assim como em João 14, 6. Lembra do versículo que a gente está decorando essa semana? Semana anterior, a outra? Em Hebreus 13, 8? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Então, isso aqui vale para sempre. Combinado? Vamos agora à nossa curiosidade? Hoje a tia trouxe uma curiosidade para vocês. Para a gente entender sobre isso de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Ouvidos atentos que a tia vai contar a curiosidade agora. Quem sabe
o que a gente comemora no dia 31 de outubro? Quem sabe? Eu sei. Não é o Halloween, gente. Nós, cristãos, comemoramos o dia da Reforma Protestante, né? Não é isso? Ah, tia, Reforma Protestante, o que é isso? Então, ouvido atento que a tia vai contar a história aqui para vocês. Há muito tempo atrás, isso no século XVI, algumas pessoas eles estavam contestando e protestando contra a forma que a Igreja Romana tinha se afastado dos princípios bíblicos. Eles estavam protestando contra os ensinamentos que vinham sendo impostos àquelas pessoas que queriam ter acesso ao Pai, ao acesso à salvação. Eram alguns dogmas e tradições que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, gente. Muito triste. Muitas doutrinas erradas, distorcidas com aquilo que Deus precisava de nós. E essa igreja perseguia as pessoas, viu? Que pregavam contra isso que eles queriam impor. Eles perseguiam quem queria mudar essa forma, quem queria fazer essa reforma, que a reforma nada mais é do que mudar a forma que tá uma coisa, né? E eles matavam e torturavam em nome da fé, viu? Muitas pessoas sofreram por contra essa situação. Tava tudo uma tremenda bagunça, sabe? Vou dar exemplo. Venda de perdão, vender um pedaço do céu, muita coisa era em torno de dinheiro e não permitiam acesso à Bíblia pelos fiéis. Horrível, uma situação que não era a verdade que Deus tinha pra gente. Foi então que no dia 31 de outubro, gravem bem essa data para vocês verem o que a gente comemora. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um homem que foi muito usado por Deus, gente. Ele deu um pontapé inicial para desmascarar tudo aquilo que estava sendo falado de mentira e pecado. E isso aconteceu lá na Alemanha. Ele, desde pequeno, Lutero, ele estudava em colégios religiosos, né? Até que quando adulto ele se formou em Direito e depois ele se tornou um doutor em Teologia. E ele sempre se questionando sobre aquilo que era certo, aquilo que era errado, ele foi estudando demais a palavra de Deus, a Bíblia. Até que um dia Lutero contestou e afixou na porta de uma catedral 95 teses, declarando toda essa bagunça, tudo que estava errado, e apenas que a salvação se dava pela fé. Olha que coisa linda isso! Linda, simples, prática, né? Então, veio à tona, ele começou a explicar para as pessoas as 5 verdades, 5 somentes de Deus, que somente a Bíblia fala a verdade que Deus quer. Somente Cristo é o caminho, aquilo que a tia falou na tarefa, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente a graça, pela graça imerecida de Deus, a gente tem esse acesso. E somente a fé nos dá esse acesso. E somente Deus é digno de toda honra e toda glória. Ele é o único digno de adoração. Gente, foi uma mudança e tanto da forma com que as pessoas tinham acesso a Deus. Foi uma revolução tremenda e glória a Deus pela vida do Martinho Lutero, que foi usado por Deus, que protestou contra todos esses princípios errados. E hoje a gente tem esse livre acesso a estudar a palavra de Deus, a ouvir que Jesus pagou por nós um alto preço lá na cruz, né? É uma data muito importante para nós crentes, né? Nós cristãos. Então, o que a tia falou assim, que não tem nada a ver com Halloween. Esquece. Com o passar dos anos, vem sendo incorporado para nós a cultura, a tradição do Halloween, que é uma festa que começou lá na Irlanda, onde feiticeiros sacrificavam animais,
as pessoas invocavam o Deus da morte. E tudo isso era na noite do dia 31 também. Hoje também, aqui no Brasil, é conhecido como Dia das Bruxas. É um dia para celebrar as trevas, para espalhar medo, terror. Assim, Deus abomina tudo isso, né? A gente sabe, é óbvio. A palavra de Deus não cita especificamente ou menciona o nome do Halloween ou Dia das Bruxas, mas a gente precisa ser esperto e saber o que a gente deve seguir e aceitar. A gente tem que pedir o discernimento do Senhor para saber se isso lhe agrada. A Bíblia diz em Efésios 5:10, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E mais, em Efésios 5:11, não sejais cúmplices das obras das trevas, antes, porém, afastem-se delas. Essa festa, gente, como eu disse, vem se tornando moda nas escolas, nos aniversários, nos bairros, condomínios, e está se expandindo cada vez mais. E com o passar do tempo, além das pessoas aceitarem essa moda, aceitarem as figuras dessa festa, que caveira, fantasma, bruxa, treva, terror, também acabam idolatrando essas coisas, né? Eu acho que é pra gente saber o que é certo, o que é errado, o que agrada ou o que desagrada a Deus, vamos responder algumas perguntas aqui. Será que essas festas glorificam ao Senhor? Glorificam ao Senhor? Será que eu participar disso, eu vou glorificar a Deus? Será que o amor de Deus está sendo mostrado nas magias, no lado oculto, nos fantasmas, nas fantasias aterrorizantes, nas maquiagens fúnebres, nas trevas, na escuridão? Isso mostra o amor de Deus? A gente deve ser diferente, nós somos diferentes, né? E não aceitar qualquer coisa, pois nós somos filhos de Deus. Vamos fazer uma analogia, tá? Para vocês entenderem. Em Mateus 18:20, a gente lê que Jesus fala assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei também. Pensando o inverso, gente, onde estiverem se reunindo, exaltando a morte, as trevas, quem vai estar presente? Bom, não quero nem pensar. Eu não vou estar lá, porque eu sou de Jesus, eu busco o caminho, a verdade e a vida. Eu busco a vida, eu busco a luz, não as trevas. Vamos ficar atentos e comemorar apenas aquilo que é digno de enaltecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês conseguiram entender? Feito? Combinado? Um beijo para vocês. Ótima semana. Deus abençoe a todos vocês. Com muita saudade de vocês eu tô, tá bom? Tchau! Que história linda, hein, crianças, que vocês acabaram de ouvir. Então, vocês aprenderam que Jesus, ele é o caminho. Jesus é o único caminho que nos leva para o céu. Então, sabe que música nós vamos cantar? Aquela música que fala do trem. Trem, vou no trem das boas novas lá no céu. Ah, o trem tem que passar por um trilho, não é verdade? Ele não anda em cima de um trilho, então é o caminho, né? E aí nós vamos começar então cantando essa música bem animados, tá bom? Vou no trem das boas novas lá no céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho paz, seu sangue de Jesus que deu por minha redenção. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. E agora? No expresso viajamos para o bom país da luz. O nosso passaporte é o nome de Jesus. É hora da partida, quem seja ainda tem. Aqueles que quiserem ter passagem nesse trem, bem-vindos sejam todos para o trem que parte já. Entrada para a pátria, Jesus a todos dá. Eis o sinal da marcha.
estava acabando de cantar a música e o meu celular parou de gravar. Eu estou com problema com o meu celular, estou com dificuldade de gravar. Eu queria me despedir de vocês, né? Então, um beijo para todos, que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, que o Senhor Jesus cuide, proteja, ilumine a todos vocês. Um beijo da Tia Bela.